Ministrei já no Tadel essa palavra há um tempo atrás e pude ministrar agora em Caruaru, Tadel passado, aprendendo com Davi a pastorear e a liderar. As pulseiras de acesso à conferência a gente vai entregar no domingo, no final do culto do domingo, ou segunda-feira mais cedo, você chega antes das 7h30 para você poder pegar a sua pulseira. Nós só vamos permitir o acesso na segunda noite, terça de manhã e terça à tarde para os irmãos que estiverem com as pulseiras, tá? A entrada é franca, mas como nós vamos ter inscrição de pessoas de fora, é necessário que você esteja com a sua pulseira. A gente já vai colocar no domingo no teu braço para não correr o risco de você perdê-la. Vamos ler a partir do verso 70, os últimos versículos aí do Salmo 78, 70, 71 e 72. Os últimos 3 versículos. Também escolheu a Davi seu servo e o tomou dos redis das ovelhas. Tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. Agora eu vou ler aqui na NVI, que é essa que está aqui na tela. Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Israel, seu povo. De Israel, sua herança, e de coração íntegro Davi os pastoreou, e com mãos experientes os conduziu. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, a tua palavra, Senhor, ela é poderosa para trazer sobre nós um novo entendimento, para trazer, Senhor, revelação. E eu peço que o Senhor fale ao coração de cada líder que está aqui, de cada discipulador, dos nossos supervisores, que através do exemplo de Davi, nós possamos ser inspirados a cuidar das pessoas, a pastorear as pessoas das nossas células, os discípulos que o Senhor tem colocado em nossas mãos, para que toda essa igreja possa ser bem cuidada, Senhor. Ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Davi sempre é citado, como exemplo de adorador. Ele escreveu mais da metade dos salmos. Então Davi é um exemplo, de um adorador, de um músico, compositor. Então a gente tem Davi sempre como adorador. Mas aqui nós vamos ver o exemplo de Davi como pastor e como líder. Então, além dele ser um excelente adorador, porque tudo começa com adoração. Lembrando que o Pai busca adoradores. O Pai não está buscando líderes. O Pai não está buscando pastores. O Pai está buscando adoradores. Embora a gente ore por obreiros, e a gente deve orar por obreiros, Jesus nos ensinou essa oração, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, mas o que o Pai está buscando como prioridade são os adoradores. Então Davi, para nós, é inspiração de um adorador, mas também no serviço para Deus, Davi ele nos inspira, porque ele foi um pastor, ele foi um líder para Israel, e esse salmo, ele finaliza declarando a forma como Davi foi escolhido. Então, através do chamado de Davi, através da liderança de Davi, nós podemos aprender alguns princípios. A primeira coisa que eu quero falar está no verso 70. Também escolheu a Davi. Nós temos aqui a escolha, e a escolha sempre parte de Deus. A escolha não é nossa. Lá em João está dizendo, não foram vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi vocês. Então a gente se voluntaria para o serviço de Deus. A gente se oferece para o serviço de Deus. Deus, Ele quer pessoas voluntárias.
Deus, Ele quer pessoas, não é, que se entreguem a Ele para o seu serviço. Mas, em última instância, o chamado vem do Senhor. A gente diz ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Mas, primeiramente, é o Senhor quem nos chama. Foi assim como Ele fez com Isaías. O Senhor disse primeiro: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ou seja, o chamado primeiro vem de Deus. Então, antes, querido, que você se oferecesse para o Senhor, não é? Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir. Deus, eu quero contribuir com a tua obra. Primeiramente, eu quero te dizer, Deus foi quem te escolheu. E aqui começa dizendo, também escolheu a Davi. É o Senhor quem nos separa. Isso tem que estar muito claro, porque às vezes a gente acha que é o homem que nos escolhe. Às vezes a gente coloca até o homem, né? Quando eu falo homem, estou falando dos nossos líderes, né? De nós os pastores. A gente acha, né? Não, é o pastor quem me escolhe, né? É o meu líder quem me escolhe. Mas eu quero te dizer, o chamado vem de Deus. A confirmação vem através dos homens, mas o chamado vem de Deus. Então, se você tiver isso muito claro em seu coração, o que é que vai acontecer? Você não vai desistir, você não vai desanimar, porque você entendeu que o chamado vem do Senhor. A outra coisa que me chamou a atenção aqui nesse salmo, ainda está no verso 70, é que Davi é chamado de servo. Aqui está dizendo, também escolheu a Davi seu servo. Diga, seu servo. Então Davi era um servo de Deus, né? Nós hoje entendemos que Deus está nos chamando para intimidade, né? Que Deus está nos chamando como filhos. Jesus disse, já não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos. Tudo isso é verdade, mas nós não podemos nunca esquecer que somos servos de Deus. O apóstolo Paulo, ele se autodenominava assim. Se você for abrir lá a carta aos Romanos, a carta de 1 Coríntios, 2 Coríntios, em várias ocasiões, Paulo, ele disse, Paulo, servo de Jesus. Paulo, servo de Deus. E a palavra servo ali é escravo. É a palavra doulos, que significa escravo. Paulo tinha uma consciência de que ele era filho, de que ele era amado, de que ele era, né, amigo de Deus, mas Paulo, ele nunca se esqueceu que ele era servo de Deus. E eu coloquei aqui, um coração de servo sempre está disponível para quando o seu Senhor precisar. Muitas vezes a gente está escolhendo o serviço. Eu não sei se você já, né, sentiu isso, mas eu já. De escolher o que é que eu vou fazer para Deus. Escolher o lugar, por exemplo. Quando Deus nos chamou de volta para Garanhuns, eu não queria voltar para Garanhuns. Eu queria continuar em Brasília. Então eu estava escolhendo. Deus, eu quero te servir, desde que eu escolha o lugar onde eu vou servir. E aí viemos, e Deus nos colocou então em uma igreja bem simples, com pessoas bem simples. E mais uma vez, eu quis escolher. Eu digo, Deus, mas eu não sou, né? Eu não tenho a mesma cultura dessas pessoas. Eu não tenho o mesmo status social dessas pessoas. Eu estava dizendo que eu era melhor do que elas, tá? Senhor, eu estudei. E Deus nos levou para pastorear pessoas muito simples. Quando nós começamos o CCA, eu achava que Deus estava nos chamando para a gente começar uma igreja com universitários, com empresários, com pessoas ricas. E o Senhor nos direcionou para pessoas simples. Então muitas vezes nós estamos escolhendo, Senhor, eu quero ser líder de célula, mas se o Senhor me levar para tal lugar, para tal bairro,
para servir a tais pessoas. E aqui um coração de servo, ele sempre vai estar disponível para servir quando o seu Senhor precisar. Amém? Não importa onde, não importa com quem, nós estamos disponíveis para o chamado de Deus. Um coração de servo simplesmente serve, mesmo sem ser visto. Isso aqui é outra questão muito importante, porque às vezes nós queremos ser notados para poder servir. A gente quer ser visto. Então quando ninguém está vendo, aí a gente negligencia, a gente não faz com tanta qualidade, a gente às vezes não se envolve com tudo. Mas quando alguém está olhando, quando é alguma coisa que me torna visível, então eu sirvo. E um coração de servo não é assim, irmãos. Além de não escolher onde, com quem, um coração de servo pode até ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Eu não sei, por exemplo, quem colocou água aqui hoje. Não sei quem encheu esse copo de água. Mas não importa, porque Deus, Ele vê desde quem está pregando aqui, ministrando louvor, como quem está ali na recepção, quem colocou a água, quem está servindo no ministério infantil, quem está servindo em uma célula. Não importa. Mesmo sem ser visto, certo? Ainda que as pessoas, elas não reconheçam, não te elogiem, eu quero te dizer, o Senhor, que é o teu Senhor, que é o meu Senhor, Ele está nos vendo. E nós devemos servi-lo de todo o coração. A outra coisa que eu coloquei, um coração de servo não escolhe qual serviço, se é melhor ou se é pior. Ele sempre pensa em primeiro agradar o seu Senhor e cumprir o seu propósito ao servir. Então Davi é chamado de servo de Deus. A outra coisa que me chamou a atenção, olha lá comigo no verso 70, é que Davi foi tirado do aprisco. Tomou do aprisco das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias. Então antes de Davi cuidar de pessoas, Davi ele cuidava de animais. E esse foi um treinamento de Deus na vida de Davi. O treinamento de Deus com Davi foi com ovelhas, animais, para que Davi então fosse promovido como pastor de Israel. Queridos, Deus tem um treinamento específico para cada um de nós. Às vezes você está sendo treinado, sabe onde? No teu trabalho secular, com o teu patrão, com o teu chefe, com o teu gerente, com aqueles colegas de trabalho que às vezes dão trabalho. Às vezes Deus está nos treinando no meio da nossa família, com aqueles vizinhos. Deus está nos treinando, irmãos, na célula, com pessoas diferentes de nós, com temperamento diferente. O treinamento de Davi foi com ovelhas, o animal ovelha. Mas para cada um de nós, Deus tem a sua forma de nos treinar. E antes de sermos promovidos, a gente tem que ser fiel nas pequenas coisas. Então muitas pessoas, elas acham, por exemplo, os meninos que vão ser ordenados no sábado, esses 4 irmãos, é muito fácil, olha aí, sábado vão receber imposição de mãos, foi muito fácil. Mas eu quero te dizer, só eles sabem o caminho que eles trilharam, só eu sei o caminho que eu trilhei. Então nós não podemos julgar, irmãos, a coisa assim tão simples, porque Deus promove aqueles que são fiéis em coisas pequenas. Eu fui fiel ao Senhor em coisas pequenas, quando eu não recebia salário da igreja, quando eu viajava com o meu pastor, eu não era ainda líder de nada, apenas tocava e muito pouco eu tocava violão, eu estava começando a tocar violão. Na verdade eu era enrolador de cabo, eu era carregador de caixa, soldador,
de cabo de instrumentos, era esse o meu trabalho. Limpar, soldar, arrumar para o meu pastor, bagunçar, quebrar. Era esse o meu trabalho. Então eu fazia e ele usava e bagunçava, eu ia lá, arrumava, e eu fiz isso muito tempo. Entrava dentro da Kombi, com aqueles alto-falantes em cima, e saímos ou em Garanhuns, ou nas cidades ao redor. Mas eu fui fiel nas pequenas coisas. Fui fiel naquele tempo. E depois o Senhor foi então me promovendo. Então eu quero te dizer, no teu treinamento hoje, seja fiel. Amém? Talvez Deus está te treinando com as crianças que você está liderando. As crianças. É líder de célula de criança, aí considera líder de célula de criança como se fosse um líder inferior. Não. Se você é um líder de célula de crianças, eu quero te dizer, ali Deus pode estar te treinando para algo maior. Então seja fiel nas pequenas coisas. A outra frase que eu coloquei foi: todo pastor tem cheiro de ovelha. Por quê? Porque aqui diz que ele tirou do meio das ovelhas. Do meio das ovelhas. Então Davi, quando ele entrou naquela sala, que Jessé estava na casa dele com o profeta Samuel, que passou todos os irmãos, Davi vem de onde? Do campo. Davi vem do campo. E ele estava cheirando a quê? A Paco Rabanne? Você conhece o que é Paco Rabanne? Só os chiques conhecem, não é? Estava cheirando a Polo, Ralph Lauren. Não! Alguém desliga essa caixinha aqui para mim, por favor, que ela está chiando e eu estou um pouco agoniado com ela. Pode desligar. Davi estava cheirando, eu vou colocar cheirando, tá? Mas você vai entender que talvez não era um cheiro assim tão agradável. Mas ele tinha cheiro de ovelha. Por quê? Porque ele estava junto das ovelhas. Então eu quero te dizer, né, se você sonha em ser um líder, então você precisa estar junto das pessoas que você lidera. Você precisa se envolver com elas. Eu fui pastor durante muito tempo e eu não tinha cheiro de ovelhas. Eu me envergonho de dizer isso. Eu tinha cheiro de papel, eu tinha cheiro de computador, eu tinha cheiro de escritório, mas eu não tinha cheiro de ovelhas. Pelo contrário, eu queria pessoas bem distantes de mim. E eu conto no meu testemunho sobre isso, né? Agora eu não vou ter tempo, né? Por conta da hora, eu não vou ter tempo de contar algumas coisas, mas Deus me fez ter cheiro de ovelha. Depois de muito tempo, eu finalmente entendi, e glória a Deus pela liderança que Ele colocou na nossa vida, que essas pessoas realmente amam pessoas, amam vidas, eles amam ovelhas. E então eu comecei a me inspirar na vida desses pastores. Agora vamos lá. 2 características que aqui a gente encontra, né? Então, diz o verso 72, segue aí comigo. Ele os apacentou, pastoreou, consoante é de acordo com a integridade do seu coração. E também diz que ele os liderou, os dirigiu com mãos experientes. Então, 2 características, né, que eu quero falar rapidamente com vocês. Primeiro, o pastoreio com integridade de coração. Segundo, a liderança com habilidade, com perícia de mãos. Então vamos ver primeiro integridade. Integridade de coração. Então, pastorear é algo que se faz com o coração. Você tem que colocar o seu coração nisso. Se você está liderando célula de adulto, de casais, de adolescentes, de crianças, se você está liderando pessoas, se você está pastoreando pessoas, você precisa colocar o seu coração nisso. Porque as pessoas, elas sabem, irmãos, quando a gente está pastoreando com o coração e quando a gente está pastoreando por obrigação. Porque alguém mandou. Porque a visão da igreja
está pedindo. Isso não é um motivo razoável. Só porque a visão da igreja é uma igreja em células. Porque a igreja é de discipulado, então eu tenho que fazer. E não é assim. O pastor Sandro, ele tem uma mensagem chamada O Coração na Ponta do Cajado. Há umas conferências atrás ele pregou sobre isso. E ele se inspirou em uma expressão do meio futebolístico, do meio do futebol, que diz que um bom jogador é aquele que tem o coração aonde? Na ponta da chuteira. O que é um jogador com o coração na ponta da chuteira? É aquele jogador que não está jogando só por causa do salário. Ele não está jogando só por causa do status do clube. Ele ama aquilo que ele está fazendo. Você nota a diferença de um jogador que joga com paixão, de coração, e de outro que não joga? A gente não percebe isso? A gente percebe também no pastoreio. Quando uma pessoa está pastoreando e colocando o coração naquilo que ele está fazendo. Eu digo que pessoas farejam. Não são cachorros, não são cães. Mas pessoas, em certo sentido, elas farejam. Quando a gente está fazendo por obrigação e quando a gente está fazendo de todo o coração. Então eu quero te dizer, faça de todo o coração. Amém? Se você está na liderança, envolva-se realmente de todo o coração. Mas aqui fala de integridade. E a palavra integridade remete a caráter. Diga caráter. Queridos, o ministério ele é fundamentado no caráter. O ministério ele não é fundamentado no carisma, nos dons. Você pode ter muitos dons, você pode ter muitos talentos, você pode ser uma pessoa muito rica no sentido de dons, de habilidades, mas eu quero te dizer, ministério é fundamentado no caráter. O que Deus está procurando é caráter. Carisma chama a atenção das pessoas. Uma pessoa carismática conquista as pessoas. Uma pessoa carismática faz qualquer um chorar. Qualquer um ri. Uma pessoa carismática, ela consegue envolver. Então os homens buscam o carisma, mas Deus está buscando o caráter. E aqueles que têm caráter, Deus então, Ele dá o carisma. Amém? Então, eu não tinha carisma. Não era uma pessoa carismática. Ainda estou, sendo trabalhado por Deus. Ainda estou sendo melhorado por Deus, mas eu sei disso. Até porque humildade é você reconhecer aquilo que você é e aquilo que você não é. E um dia alguém chegou para mim, e era um pastor, e ele chegou para mim, ele com essas palavras ele disse para mim: você é um bom músico, você é um bom tecladista, mas você não é um bom líder. Você não tem carisma para ser líder. E então, eu fui para Deus. Eu disse: Senhor, foi o Senhor quem me chamou. Eu não me chamei a mim mesmo. O Senhor disse que eu deveria pastorear suas ovelhas. Então o chamado vem do Senhor. Se o Senhor chamou uma pessoa que não tem carisma, então o Senhor sabe por que o Senhor chamou. Agora, Senhor, o que é que o Senhor está procurando? E a resposta de Deus para mim foi: eu estou procurando gente de caráter. Então, Marcos, se você tiver caráter, deixe que o carisma eu te dou. Então eu estou nessa jornada. Pastor, você ainda é muito sério. Você não me conheceu há 20 anos atrás. Você não me conheceu. Eu sei quem eu era. Eu sei das limitações que eu tinha. E eu sei que se eu estou aqui hoje, é porque Deus está construindo na minha vida algo, mas é baseado no caráter. É baseado no caráter. E então, as demais coisas, Ele vai acrescentando na nossa vida. Ele vai acrescentando na nossa vida. Por exemplo, envolver-se com pessoas. Deus está treinando isso na minha vida já há pelo menos uns 9 anos. 10, vou colocar desde o início do CCA. Porque uma coisa é
antes de 2007, outra coisa depois de 2007. Então, Ele está realmente produzindo algo em mim, nesse tempo que Ele nos deu, né? A mim e a Cristiane, para a gente começar o Centro Cristão de Adoração. Então, eu quero te dizer, se Deus pôde contar comigo, com todas as limitações que eu tinha, melancólico ao ponto de ser chamado de felancólico, de fel, não é? De tão melancólico que eu era, de tão introvertido, de tão calado, de tão contemplativo, não é? De tão chato, não é? Em algumas coisas, de tão detalhista, de tão exigente, de tão perfeccionista. Ora, se Deus pôde contar comigo, eu digo com todas as letras, Deus, Ele pode usar qualquer pessoa neste auditório. Se Ele fez, aliás, se Ele está fazendo isso em mim, Ele pode fazer em sua vida também. Porque eu sou um milagre de Deus. Para eu estar liderando, pastoreando hoje, eu sou um milagre de Deus. Agora, Deus edifica sobre o caráter. Deus edifica sobre o caráter. E eu sempre pedi isso ao Senhor, eu quero ser um homem de caráter, Deus. Eu quero ser marido de uma só mulher. Eu quero ser um homem fiel. Eu quero ser um homem leal. Deus, eu quero ser um homem, não é, que cuide de áreas bem específicas da minha vida. Eu quero dar um bom testemunho. Eu não quero, Senhor, ser um escândalo. Eu já disse isso para Deus. Eu prefiro morrer do que escandalizar o seu nome, Senhor. Eu quero ter um alto nível de compromisso com o Senhor. Eu não quero roubar a sua igreja, eu não quero explorar as pessoas, eu não quero fazer acepção de pessoas, não importa o quanto eu cresça, mas eu quero tratar tanto pessoas ricas, poderosas, influentes, quanto pessoas simples, humildes. Nunca ninguém vai poder, Senhor, me acusar de que eu fiz acepção de pessoas. Eu quero, Deus, conservar esse coração. Isso é caráter, irmãos. E as demais coisas, como eu falei, o Senhor acrescenta na nossa vida. Amém? Agora, indo mais um pouco adiante, integridade fala de sermos inteiros, de não sermos divididos, de uma coisa que não é pela metade. Leia comigo o Salmo 86, verso 11. Vamos ler comigo. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. A expressão lá no original, na língua que esse salmo foi escrito, dá-me um coração não dividido. E é interessante que no inglês, na versão inglesa, é assim, um coração não dividido. Porque integridade fala de eu ser inteiro. Não sou pela metade. Eu não sou uma coisa aqui e outra lá fora. Eu não sou uma coisa aqui e outra no meu trabalho, e outra na minha casa. Não, o que eu sou aqui, eu sou lá fora, eu sou no trabalho, eu sou em casa, quando eu estou diante da multidão, quando eu estou sozinho. Isso é uma pessoa íntegra. Íntegra é inteira. Tem pessoas que não são inteiras. São pessoas quebradas. Como assim? Em cada lugar que ele está é de um jeito. Quando eu estou sozinho, eu sou de um jeito. Quando eu estou com a multidão, eu sou de outro. Quando eu estou liso, eu sou de um jeito. Quando eu estou com muito dinheiro, eu sou de outro. Isso não é integridade. Quando eu sou pastor de uma igreja pequena, eu sou de um jeito. Quando eu sou pastor de uma igreja grande, eu sou de outro. Isso não é integridade. Não está sendo inteiro. A outra palavra para integridade é completo. Algo completo, algo pleno, algo cheio. E a última coisa ali que eu coloquei é uma coisa pura. Integridade fala de pureza, de inocência. Inocência nesse sentido de não ter malícia, né? De não ter um duplo sentido naquilo que somos, naquilo que falamos. Então, integridade diz respeito com o ser. É a minha essência. Não é o fazer, é o ser. Quando ninguém está vendo
mas somente o Senhor. Quando ninguém está me vendo, o que eu estou vendo no computador? O que é que eu estou vendo no meu celular? Quando ninguém está me vendo, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou sendo? No trânsito, né? Eu sempre conto esse testemunho, porque às vezes a gente acha que uma pessoa calada, ela é calma. Se você é calado, querido, você não é calmo. Não é. Você não é calmo. Você não é manso. Não tem nada a ver ser calado com ser manso. Eu descobri isso no trânsito. Eu era uma pessoa calada, introvertida, mas que no trânsito eu me transformava. Só que eu não admitia isso. E Deus falou comigo uma vez, eu não admiti. Cristiane falou comigo uma vez, eu não admiti. Então Deus me fez passar por duas situações e eu entendi que eu era descontrolado. Então, um dia eu estava dirigindo, assim, subindo Santa Sofia, tinha terminado o culto, presença de Deus, aleluia, por todo lado, e vou. Aí eu vi o sinal aberto, então eu queria passar direto, para não ter que parar no sinal, para não fazer minha embreagem. Só que aí vem um carro na minha frente, esse carro para. E ele parou, eu tive que parar. E aí eu fiquei muito chateado. Cristiane, eu tenho certeza que é uma mulher que está dirigindo, porque para dirigir ruim desse jeito... Aí eu disse, deixa eu ver se é. Aí dei uma descidinha e parei, bem ao lado. Quando eu parei ao lado, a janela, o vidro desceu, e era uma discípula de Cristiane. E ali eu vi que eu não estava manso, estava meio descontrolado. Tudo bem, não admiti. Em uma outra ocasião, a gente estava fazendo um culto, acho que foi agora, 2012, 2013, a gente estava fazendo um culto lá no Colégio 15, uma tarde. O pastor Ivanildo estava aqui, eu estava atrasado para chegar no culto. Quando eu ia chegando no colégio, um carro na minha frente, ali na Praça Souto Filho, para entrar no Colégio 15. E demorando, e aí eu buzinei, já impaciente. Quando eu buzinei, a pessoa colocou a mão por fora e fez assim, passa por cima. Irmãos, eu fiquei. Digo, não, mas eu estou indo para o culto, eu vou ministrar louvor agora, eu vou ministrar adoração. E aí o carro sai, e onde é que ele entra? No Colégio 15. Digo, não, Senhor, não é possível. E eu estou indo para o Colégio 15, o carro vai na minha frente. Então eu comecei a diminuir mais, a pessoa estacionou, desceu do carro, era uma irmã da igreja. Nova convertida e tal, mas aí eu parei, bem assim, de longe, disfarçadamente. Ela não me viu, eu sei quem é ela não sabe quem sou eu. E ali o Senhor me disse, você pode ser melancólico, você pode ser calado, você pode ser introvertido, mas no trânsito você está descontrolado. Descontrolado. E queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Estávamos voltando agora, domingo, estávamos voltando. A gente passou 3 dias lá em Tamandaré. E a gente vinha normal e vinha um carro atrás de mim, na pista. E aí ele me passou. Eu acho que eu esqueci o meu farol, luz alta, atrás dele. Eu deduzi isso. Adriel, que é meu copiloto, ele achou isso também. Então eu fiquei com luz alta atrás do carro. Ou seja, o cara estava encandeado, através do retrovisor. Tudo bem. Aí, mais na frente, o carro encosta no acostamento. Então eu pensei que ele ia entrar, Ele parou no acostamento, então eu passei por ele. Quando eu passei por ele, ele veio para trás de mim. Eu digo, mas é um bandido. O cara parou no acostamento, espera eu passar, e vem atrás de mim, e aí luz alta atrás de mim. E eu, eu digo, não, esse cara é doido.
E aí depois de uns 5 minutos de luz alta, ele vai, emparelha comigo, passa e me dá o dedo. Ou seja, queridos, eu vi ali um motorista descontrolado, capaz de, numa pista, parar um carro num acostamento, esperar eu passar para vir atrás de mim, ou seja, um louco. Mas eu já fui esse tipo de louco. Então, quando eu estou sob pressão, eu sou quem eu sou. Olha para mim. Você liso, você está sob pressão, tá? Está sem dinheiro, está sob pressão. Mas se você estiver com muito dinheiro, você está mais ainda sob pressão. Eu conheço mais alguém quando ele está com muito dinheiro do que quando ele não está com dinheiro nenhum. Com dinheiro nenhum, você reclama, murmura, às vezes chega até a blasfemar contra Deus. Agora, com muito dinheiro, geralmente as pessoas esquecem de Deus, esquecem dos outros. Então, quando eu sou submetido a provas e pressões, como eu reajo? A palavra aqui, inclusive a pastora Cristiane pregou da última vez, foi eilicrineia. É uma palavra para sinceros. Eilicrineia, que significa testado pelo sol. Ela falou do vendedor que pegava o vaso, escondia a rachadura com cera, pintava o vaso e colocava para vender como se fosse um vaso íntegro. Olha aí a palavra íntegro. Ah, esse vaso ele é íntegro, ele é inteiro. E aí o bom comprador testava como? Me dá aqui esse vaso. Colocava contra a luz do sol e a luz testava, a luz julgava. Por isso que a palavra é eilicrineia, testado pelo sol. Nós vamos ser testados pelo sol da justiça. O Senhor nos testa. Amém? Para finalizar, algumas áreas que a gente deve ter cuidado com a nossa integridade. Primeiro é a área financeira. Abre lá comigo em Deuteronômio 17. Deuteronômio 17. Finanças. Tem um livro muito, muito bom. Há muitos anos atrás eu li do Charles Swindoll, que é A Busca do Caráter, o nome do livro. A Busca do Caráter. E o Charles Swindoll, nesse livro, A Busca do Caráter, ele diz que nós estamos testados em 4 áreas. Uma é a área do dinheiro. E aqui o Senhor dá um mandamento. Em Deuteronômio 17, diz, quando vocês tiverem um rei, Israel, que esse rei, ele, verso 17, tá? Verso 17, Deuteronômio. Última parte do versículo. Nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Então aqui está falando de riquezas. Alguém que não vai colocar confiança nas riquezas. Que vai depender das riquezas. Esse é o primeiro teste, irmãos. O teste do dinheiro. Não é da falta de dinheiro não, viu? É da abundância. É quando você tiver muito dinheiro. Ou o suficiente para você viver uma vida confortável, uma vida legal, passeia, come do bom e do melhor, veste bem, tem casa, tem carro. E aí? Vai ser um teste. Segunda área é a área da pureza. Vamos lá. 17 também. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie. Então agora nós estamos na área da pureza. Como eu lido com o sexo oposto? Quais os limites que eu estabeleço para mim mesmo?
Não é ninguém que tem que estabelecer limite para mim. Os outros só estabelecem limites quando eu não estabeleço limites. Sabia? Disciplina só vem quando eu mesmo não me disciplino. Quando eu mesmo não me autodisciplino, não me autojulgo. Então alguém tem que fazer isso. Aí Deus levanta alguém para nos disciplinar, para nos corrigir. Mas a área da pureza, aqui está dizendo, não multiplique para si mulheres. Aqui está falando do rei, né? Se fosse falando para uma mulher, falaria, não multiplique para si homens. Agora outra área, a área do poder. E eu vou juntar agora tudo em uma área só. Poder, fama, sucesso e orgulho que vem dessas coisas. O poder sobre as pessoas, a fama de uma célula bombando, de um setor crescente, de uma igreja que saiu de 8 para 800, fama, o sucesso, o prestígio, porque a gente vai crescendo em prestígio, não é? É inevitável, viu? O sucesso é uma coisa inevitável para aqueles que crescem, que se destacam. Se você se destaca, por exemplo, na tua sala de aula, você conquista sucesso. Sim ou não? Você pode ser o cara mais feio, narigudo, cheio de espinha. Mas aí as meninas chegam perto, né? Para poder tirar de você algum proveito, tá? Mas você está sendo sucesso. Sucesso. Então você começa a crescer na igreja, todo mundo sabe que você multiplica, você é um sucesso. E agora vê comigo, o verso 16. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo do Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Cavalo fala de poder. Naquela época, quem tinha muitos cavalos tinha muito poder. Hoje os carros são medidos em quê? Em cavalos. Por quê? Porque cavalo é símbolo de poder, de força. Quantos cavalos tem o seu carro? O meu tem 112. Acho, né? Eu não tenho certeza. O meu tem 150 cavalos. Minha Ferrari é 600 cavalos. Eu vou de 0 a 100 em 2 segundos. Ou seja, poder. Então aqui cavalo é símbolo de poder. Então Deus, queridos, estabeleceu princípios muito claros para a liderança. E para encerrar, vamos ver o triste exemplo. 1 de Reis 10. A gente vai encerrar com isso, tá? Sei que eu já passei da hora. Então Davi, um grande homem de Deus, um grande exemplo de integridade. Davi não multiplicou para si cavalos, Davi não multiplicou para si prata e ouro. Na questão das mulheres, ele foi mais ou menos. Mas teve um que ultrapassou ele. Quem? O filho dele. Então olha para mim, nem sempre é garantia de que você é um bom discipulador. Os meus discípulos vão ser iguais a mim. Se você não ensinar, se você não corrigir, se você não monitorar, se você não estiver ali com o dedo no pulso, não garante isso. Não tem como garantir. Como é que um homem como Davi gera um Salomão? Salomão está na linhagem messiânica, pela misericórdia de Deus. Mas, olha aqui, irmãos. 1 de Reis 10, 23. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo mundo procurava ir ter com ele, para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração.
Cada um trazia o seu presente: objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas, assim ano após ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros. Carro aqui não é Ford, Fiat, Toyota. Carro aqui é carro puxado por cavalo. Qual era a força daquela época? Força animal, tração animal. Então carros aqui está falando de cavalos. Cavaleiros fala de gente que monta cavalo. Tinha 1.400 carros. Se cada carro tem 2 cavalos no mínimo, porque se não tiver 2 é uma carroça. Para ser um carro tem que ser 2 no mínimo. Então multiplica aí, 1.400 por vezes 2 dá 2.800 cavalos. Mas aquelas carruagens não só tinham 2 cavalos. Elas tinham 4, elas tinham 6. Então 1.400 cavalos e 12.000 cavalarianos. Gente que montava cavalo, que distribuiu as cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata, olha só, como pedras. Prata era como pedra normal. E cedros em abundância como os sicômoros. Sicômoro era uma árvore comum. E os cedros eram tantos que era como se fosse uma árvore comum, que estão nas planícies. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo inteiro, fiel para com o Senhor seu Deus, como fora íntegro o coração de Davi, seu pai. Davi é um exemplo de integridade, Salomão não. Espero que ele tenha se arrependido, né? A gente tem essa esperança, né? Que ele no final da vida tenha se corrigido e se arrependido. Mas aqui nós temos Salomão, queridos, pecando na área da riqueza, na área do poder, da fama e do sucesso e na área da pureza. Então, integridade é vigilância, é a gente levantar muros de proteção para que se conserve o nosso coração íntegro. Está dizendo aqui que ele não foi íntegro como o pai dele. Davi, a não ser no caso de Betseba, no caso de Urias e do censo, a Bíblia não diz mais de outros pecados graves, de consequências graves e drásticas. Não. Davi era um homem que se arrependia, que se quebrantava. Vamos orar, vamos ficar em pé. Senhor, que o nosso coração se conserve íntegro, puro e santo na Tua presença. Nós oramos, Senhor, por essas áreas específicas, a área da pureza, a área das finanças, a área, Senhor, do poder, da fama, do sucesso em nosso coração. E eu oro, Senhor, por estes líderes, por estes discipuladores que estão aqui, por cada pessoa que tem crescido, Senhor, na Tua casa. Eu oro pelos nossos supervisores, pelos futuros pastores dessa igreja, por mim, por Cristiane. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a conservar o nosso coração íntegro, que a gente não se corrompa, nada nos seduza, nada nos engane. Senhor, que nós possamos continuar firmes no Teu caminho, Senhor.
Eu oro, Senhor, em nome de Jesus.